Meu nome é Alexia, eu tenho 26 anos e esse concurso que eu fui nomeada foi o TJ de 2023 aqui da capital. Mas eu já tinha feito também um de 2021, fiz outro em 2023 e depois de 2024. Fora muitos outros. Foram quatro, contando com o de 2024 do interior também. Que você viu assim essa oportunidade do TJ? Então, eu conheci, na verdade, o Matheus, foi lá em 2021, mais ou menos. E aí eu vi que ele tinha um método diferente, ele realmente ensinava a estudar, porque até então eu tinha começado a estudar para alguns concursos, mas não tinha muito método. Então eu estudava tudo errado, aquela coisa de tentar esgotar uma matéria de cada vez, não fazer muitas questões. Aí eu comecei a ver alguns vídeos dele e comecei a aplicar algumas coisas que ele falava e já vi que dava uma diferença. Aí depois eu comprei realmente a assinatura dele, que no início era só mentoria, né? Uhum. E aí depois que começou a entrar material, aí eu peguei bem a época dessa transição e me ajudou bastante. Tanto que o concurso de 2021, para o meu primeiro TJ, eu já fiquei feliz com o resultado, mas como era no interior, eu vi que a nota de corte era mais alta. Seria mais difícil para quem estava começando conseguir uma aprovação lá. E aí então eu falei, não, vou focar na capital. Só que daí veio a pandemia e não abria concurso nenhum. Aí, Entendi. não. Então, peraí, só para entender. Então, você começou a conhecer o Matheus pela internet, e aí você começou com a Brabo concurso, que você contratou, foi em 2021. Isso, Você fez para isso qual, mesmo. para qual interior que você fez? Eu fiz para a região de Taubaté na época, que é ali no Vale do Paraíba. Eu lembro que na época a nota de corte já foi mais alta que da capital. É, tem alguns interiores que são mesmo. Hum. Top. É, beleza, vamos lá. É, por que que você resolveu estudar para concurso público? O que que te motivou a ir para concurso público? Então, antes eu até queria fazer faculdade, ficar na área privada, mas eu comecei a trabalhar em escola, fiz um processo seletivo e entrei no mundo dos concursos, né? Que era, trabalhava com professora, diretora, secretária, todo mundo concursado. E eu via que tinha muito mais oportunidade, era muito mais justo. Porque na área privada a gente via, se você não tem conhecido, alguém que te indique, dificilmente você conseguia um cargo bom. Agora, na área pública, não. Eu via que realmente, se você conseguisse estudar, se dedicar, você conseguia ter oportunidade. E foi ali que eu comecei a mudar a minha visão. E eu queria um concurso também bom, que fosse da minha área. Na verdade, na área de administração, mas eu vi que tinha bastante oportunidade também. E aí, o melhor que eu vi naquele momento é o TJ, tanto por oportunidade de vagas e de um conteúdo que fosse possível também. Entendi. Você chegou a trabalhar na iniciativa privada? Não, o que eu trabalhei, na verdade, foi nesse processo seletivo, eu era CLT, mas trabalhava com pessoas concursadas. E aí, depois também, até durante a pandemia, como não abria concurso do PJ, eu cheguei a fazer um outro processo seletivo, que foi quando eu entrei no Exército, e fiquei 3 anos até ser nomeada agora no PJ. Entendi. Tá, entendi. E como que é foi esse processo, né? De estudar, que você chegou a fazer concurso sem estudar pela Brabo, correto? Como que era o seu estudo antes? Eu tentei organizar um pouco da forma que a gente fazia na escola, né? Separava segunda-feira duas matérias, terça mais duas, quarta mais duas. Isso quando já comecei a avançar um pouquinho. Antes, quando eu via legislação, tentava esgotar uma matéria por vez.
Aí eu vi que não estava dando certo. Aí eu comecei a intercalar duas, mas ainda era só praticamente videoaula. Era praticamente o que eu estava adotando na época. E aí eu via que eu não conseguia muito resultado. Eu estava vendo muito conteúdo, estava até produzindo um pouco de material, mas também resumindo tudo errado. Só que eu não via resultado. Então, assim, ficava sempre ali batendo na trave, né, em concursos grandes. Entendi. Deixa eu falar, você tá longe da sua internet porque tá travando um pouquinho. Não, pior que não. É que tá no Wi-Fi. Entendi. Não, é por causa que você fala, trava, trava, fala, entendeu? Porque sua resposta foi tão boa. E aí travou muito. Deixa eu ver. Eu posso tentar entrar pelo notebook. Não sei se seria melhor, porque eu tô pelo celular. Vamos tentar? Deixa eu ver. Vou desligar rapidinho, só para Tranquilo. poder Aí você me conectar. liga de novo, tá bom? Valeu. Eu preciso.
tô no notebook. Acho que agora vai travar menos. Não, acho que agora resolve. Bom, vamos começar do início? Tá bom. Aí eu queria aquela perguntinha. Seu nome, idade e qual concurso você foi nomeada. Tá bom. Meu nome é Alexia, eu tenho 26 anos e fui nomeada no concurso da Capital de 2023, no TJ Capital. Top. Faz só um pouquinho assim, ó. Isso. Aí, ó, perfeito. E você tava falando assim que você estudava igual na época da escola. E como que era? Assim, você separava as matérias? Conta novamente como que você estudava. Então, eu ficava totalmente perdida, porque no começo, eu pegava uma matéria de direito e tentava esgotar. Só que matéria pequena, tipo direito penal, tranquilo. Só que pegava um processo civil, não acabava nunca. E assim, eu chegava ali no terceiro dia, já parecia que tudo que eu aprendi no primeiro não tinha absorvido nada. Então, aí eu comecei a intercalar, comecei a pesquisar um pouquinho mais, e aí comecei a intercalar 2 matérias por dia. Só que era aquele cronograma fixo. Então, primeiro português, depois matemática. Aí depois direito penal e depois informática. Então já dava uma intercalada, só que eu assistia muito a videoaula, fazia resumos enormes e fazia poucas questões. Então, eu estudava bastante conteúdo, só que acabava não absorvendo muita coisa. No início era desse jeito. E quando você falhava, assim, no compromisso, como que você voltava a estudar, avançava, como que era? Eu ficava toda perdida. Porque daí, por exemplo, na terça-feira eu não conseguia estudar. Aí na quarta eu queria repor e manter o conteúdo da terça e da quarta, juntar tudo em um dia só. Aí a maioria das vezes não conseguia. Aí eu deixava para o fim de semana. Não, fim de semana eu vou conseguir repor tudo. E acabava que ia acumulando muita coisa. E aí, nossa, ficava insustentável. Aí eu começava a ficar ansiosa também, porque tinha muita coisa acumulada. E dava uma vontade de desistir, assim? Às vezes dava. Às vezes dava. Quando a gente vê que está se esforçando muito e não vê muito resultado. Daí, às vezes eu parava assim, dava uma respirada, aí pensava, não, vai ter que dar certo. E aí voltava tudo de novo. E como que é estudar pela Bravo concurso? Para mim foi muito bom. Na verdade, eu conheci primeiro o grande concurso que me atraiu foi do Ministério Público 2018 ou 2019, que foi auxiliar de promotoria. Aí, na época, eu estudava dessa forma também, e dentro da plataforma, que era do André Knapp, tinha alguns vídeos do Matheus. E foi quando eu comecei a ver algumas técnicas, aí eu já achei legal, era uma coisa diferente. E depois eu assinei o cursinho dele mesmo, e eu vi que era totalmente diferente. Eu reiniciei. Eu primeiro comecei a assistir os vídeos de como estudar, como fixar conteúdo, como me organizar, para depois realmente voltar tudo de novo do zero, porque muita coisa que eu vi eu já não tinha absorvido. E para mim foi o que ajudou muito, porque direito eu comecei a entender melhor, porque eu só estava lendo ali, estava vendo videoaula, mas não estava guardando quase nada, e me ajudou bastante. Foi totalmente diferente, foi assim, foi 90% ali do meu resultado foi só dessa mudança de horizonte, né? De abrir, expandir a forma de estudar mesmo. Top. Eu gostei muito da palavra que você falou, inclusive. É possível você falar assim, quando eu comecei a estudar pela Bravo, o curso eu iniciei meus estudos, só para a pessoa entender que é pela Bravo. Uhum. É porque, assim, eu fazia isso, estudava de forma errada, então não estava absorvendo muita coisa. E às vezes coisas importantes eu passava batido e focava no que não era importante. E aí eu comecei a focar muito na técnica e não só no conteúdo. Então, estudar menos conteúdo, mas estudar de uma forma melhor, que eu conseguisse absorver.
Aí eu fazia aquilo. Eu assistia principalmente direito, eu gostava bastante de videoaula, porque eu tinha mais dificuldade. Então, eu assistia uma aula de direito de processo civil, eu lia a legislação antes, assistia a videoaula, aí depois eu lia a legislação de novo daquele conteúdo, que eu já via uma grande diferença, eu conseguia entender melhor, e depois eu fazia muitas questões daquele conteúdo. E aí eu fazia a revisão também. Antes de dormir eu fazia uma revisão, no dia seguinte eu fazia outra, e depois no final de semana eu fazia mais uma revisão. E assim, eu fiquei boba, principalmente em processo civil, porque eu conseguia absorver muito conteúdo. Aí eu comecei a usar o Anki também, então tava na fila de espera ali no médico e começava a fazer algumas questõezinhas e eu conseguia absorver muita coisa, daí eu fiquei muito feliz, porque, nossa, tava vendo muito resultado. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Alexa, Alexa, é o seguinte, aquela parte aquela do parte do reiniciei reiniciei é o seguinte, eu gostaria que você falava assim, a partir do momento que você está pela prova do concurso, eu reiniciei meus estudos. É só para a pessoa entender de um antes e um depois. Ah, Porque você falou assim que iniciou, mas aí a pessoa reiniciou por quê? Aí eu queria que você falasse assim, não, quando eu comecei a estudar pela prova, eu reiniciei meus estudos, só isso. ah, tá. Pode ser? Eu reiniciei meus estudos na forma de voltar tudo de novo e tentar fazer da forma correta. Não, você tem que falar bravo com força, porque a partir do momento que eu comecei a estudar pela prova do concurso, eu reiniciei meus estudos, só isso. Ah, tá. A partir do momento que eu comecei a estudar pela Brabo Concursos, eu reiniciei meu estudo. Top, porque o resto você já falou, aí eu tá vou falar. Tá bom? Ah, muito legal, porque realmente, né, os métodos que o Matheus ensina, de revisão, de fazer atividades, é um estudo ativo, né? É onde você realmente aprende e não esquece mais. Exatamente. Mas me conta, como foi abrir a plataforma, assim? Teve uma facilidade, era fácil, os professores eram professores que conseguiam passar informação ou não, aulas grandes demais. Conta como foi essa experiência. Quando eu entrei, até ainda era pela Hotmart, né? Aí tinha bastante vídeo do Matheus, tinha também algumas lives já gravadas, e eu comecei a assistir tudo. Comecei a maratonar. Aí eu via o Matheus falando de alguma técnica, eu já ia e anotava. Aí depois eu fazia, eu organizava meu ciclo de estudo também, já coloquei tudo. E quando ele começou a colocar os professores, que eu peguei bem essa mudança, aí para mim foi bom que eu não precisei nem contratar outro cursinho, eu fiquei só com ele mesmo. E eu gostei bastante dos professores, eu gostava bastante. O português, eu ainda estudava pelo outro conteúdo que eu já tinha, porque eu já tinha avançado, e eu gostava do professor de lá. Mas a maioria eu fiquei com o Matheus mesmo. Aí depois de um tempo também eu comecei a pegar o português dele também, que todo mundo falava bem do Marquinhos, aí eu migrei também e gostei bastante. E eu gostava da didática dos professores, principalmente por ser focada no TJ, porque eu via outros cursinhos que às vezes tinha questão Sebrasp, questão FGV, e coisa que a gente às vezes sabe que não cai no TJ. Então, eu gostava porque era tudo focado. Os professores mesmo já falavam, não, isso aqui a Vunesp gosta bastante, isso aqui despenca em prova do TJ, a Vunesp adora. Então, isso ajuda bastante, ainda mais na reta final, a gente saber o que priorizar. Muito bom. E agora eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que muita gente tem, e só você que consegue me responder. Não, vou te fazer uma pergunta antes, depois eu volto nessa. Quando você passou e você viu seu nome na lista lá de aprovados, como que foi a sensação? Mas eu quero com detalhe, o que você fez? Você soltou foguete, você contou pra todo mundo? Me conta como que foi. Eu já estava nessa expectativa, porque o concurso de 2023 ele estava nomeando bastante, né? A gente sempre fica naquela expectativa. E até então, ainda estava trabalhando no Exército. Mas eu entrei no Exército na pandemia porque não abria concurso, com foco em continuar estudando para o TJ. Então, assim, o momento que o TJ me chamasse, eu jogava tudo pro ar e ia. E aí eu ficava naquela ansiedade. Aí no dia que saiu a nomeação, até acompanhava bastante pelo Instagram. Aí primeiro dei uma parada, né? Não acredito, né? Que realmente agora vai dar certo. Ai, nossa, eu fiquei muito feliz. É uma sensação que é de colher o que a gente plantou, né? Porque, querendo ou não, foram muitos anos de estudo.
Comecei lá em 21, aí veio pandemia, aí tive que arrumar outro trabalho, aí entrei no exército, que não tinha nada a ver comigo, para conseguir manter o meu estudo. Então é uma sensação muito boa. E eu contei primeiro pro meu namorado, que a gente mora junto, mandei mensagem para minha mãe, que acompanhou toda a minha história também ficou muito feliz. E até assim, eu fico feliz por mim e por ela também, porque a gente vê que os nossos pais ficam muito preocupados com a gente, né? Então, tipo, não tá com a vida resolvida, se vai conseguir se manter, porque eu era do interior, vim para São Paulo. Então, se ela vai conseguir se manter, se ela vai conseguir pagar as contas. E a gente vê que é um alívio muito grande, saber que agora ela tá tranquila, né? Agora ela é concursada, agora já tá com a vida garantida. Então, eu fiquei muito feliz, assim, tanto por mim quanto pela mudança que eu consigo fazer na minha família também. Tanto assim de tranquilidade quanto de exemplo, que eu vi que depois também muita gente veio me perguntar como você estudou, qual material você estudou, como você fez. Então, eu acho isso muito legal também, é o exemplo, né? O Matheus Nossa, fala muito disso, né? realmente. Já pegando nessas bases aí, você é de qual cidade? Eu sou de uma cidade pequenininha no interior, lá do Vale do Paraíba, cidade de Roseiro. Tem 10 mil habitantes a cidade, fica ali do lado de Aparecida do Norte. Entendi. Então você mudou mesmo para uma cidade totalmente diferente, né? Deu um E, susto, né? sim, foi uma grande mudança. Tá. E você ganha hoje bem mais do que você ganhava lá no Exército? Sim, olha, eu já tinha até uma linha assim de objetivo, que eu sempre queria pelo menos dobrar o meu salário. Então, meu primeiro trabalho que foi lá na escola, eu ganhava R$ 1.100. Aí no exército, eu já melhorei, eu comecei a ganhar 4.000. Só que para o interior era um salário bom, para a capital já não era. E aí agora no escrevente eu ainda caí numa secretaria, então eu consegui dobrar o meu salário de novo, porque já tem um adicional. Então, já fiquei muito feliz, agora eu consigo ficar tranquila. Agora faz até dívida agora. É, agora, nossa, estou muito tranquila, estou muito feliz. E agora eu consigo construir as coisas que eu quero também. E o que você vai fazer? Você já tem planos? Por enquanto, eu estou ainda me organizando, ajeitando a minha vida. Provavelmente eu vejo dentro de um ano de pegar um apartamento um pouquinho maior. Mas, assim, dentro de um ano, talvez, eu pretendo voltar a estudar. Só que o meu foco era a área fiscal. E provavelmente eu volte para ela mesma. Aí, atualmente eu estou me organizando porque voltar para a rotina de estudo, depois que eu fiquei um tempinho parada também, que eu comecei a pegar um tempo para descansar. Aí eu vou me organizar, pegar bastante coisa também do TJ, né, que é a função, é bastante coisa. E depois de um ano eu devo voltar a estudar de novo. Então, por enquanto, eu estou investindo em algumas coisinhas, estou organizando minha vida, acertando as contas e investindo já em material para poder voltar a estudar com mais qualidade. Top. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: só você consegue nos responder. Como que é trabalhar no TJ? Para mim está sendo muito bom. É muito diferente de todos os lugares que eu trabalhei. Na onde eu estou trabalhando hoje na secretaria da magistratura. Então a gente mexe muito com a parte dos juízes, desembargadores, faz folha de pagamento. E eu vejo que é uma galera muito unida. Tem uma galera muito nova que entrou dos últimos concursos também, e é uma galera que se ajuda muito. E é difícil a gente ver isso, mesmo trabalhando em outras áreas públicas, sempre tem alguém que quer ser melhor, que quer se destacar, que quer levar o nome, às vezes nem fez nada, mas quer levar o nome ali. E ali no TJ eu não vi isso. Eu trabalho na secretaria com umas 40 pessoas. Aí tem coordenador, diretor, secretária, né? Tem essas diferenças. Mas eu vejo que o pessoal se respeita muito e se ajuda muito. É tudo compartilhado e também é tudo muito organizado, apesar do sistema, né? Serem muitos sistemas diferentes, então muita coisa ainda tem que ser feita manual, tem que ter planilha de Excel, mas o pessoal deixa o mais automatizado possível. Organiza tudo compartilhado, todo mundo tem acesso. Uma pessoa tem ideia, já ajuda a outra, senta para conversar, vamos melhorar isso aqui? Não, vamos.
Então eu gostei bastante. Eu tô gostando muito. Sempre o pessoal sempre pronto para ajudar. Tipo, a gente deixa o Teams aberto o dia inteiro, né, durante o expediente. Qualquer hora que você mande uma mensagem para a pessoa que está ali ou que está em home office, ela responde, ela te ajuda, tira print, manda texto, pesquisa também. Então achei bem legal. Tô gostando bastante. Top, top, top. O que é o Matheus Andrade na sua vida? Foi, nossa, foi assim um horizonte, porque até então eu estava perdida. Eu queria concurso, só que eu não sabia como chegar naquele objetivo. E foi realmente o que mudou, porque tudo que ele falava, eu realmente aplicava. Eu falava, não, o Matheus está falando, ele ainda mais começava a pesquisar sobre neurociência e tudo mais, e às vezes ele indicava algum livro, e às vezes eu tinha um tempinho, eu comecei a ler algumas coisinhas, assim, por cima, e tudo se encaixava muito bem. Então, assim, eu seguia muito do que ele falava. Tudo que ele falava, eu tentava aplicar e eu via que dava resultado. Então, assim, foi um norte para mim. Foi um norte realmente, porque se não fosse a técnica, os conselhos, as lives também, eu não teria chegado onde eu cheguei. Tá. Eu preciso que você faça aquela introdução de novo. Matheus Andrade para mim foi um horizonte, um norte, só para pôr no inicinho, pode ser? Tá bom? O Matheus Andrade, para mim, ele foi um horizonte. Foi um norte de como estudar. Top, 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 top. Deixa eu só ver se tem mais uma perguntinha aqui. Tem alguma história que aconteceu nessa trajetória sua de estudo que a Brabo mudou assim alguma forma que você fez que você falou assim, não, agora eu consigo, ou a mentoria, o material que você gostou mais, a apostila, ou os Os simulados, simulados, o que te chamou que mais te chamam atenção mais no atenção conjunto no todo? conjunto todo? Olha, eu gostava muito das lives. Eu sempre tentava participar porque ali eu sentia que tinha mais gente como eu. Tinha outras pessoas com o mesmo objetivo, então a gente podia conversar, tirar dúvidas. Porque, querendo ou não, o concurseiro, ele é muito sozinho, né? A gente, às vezes, em casa, eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto, e começa a ficar chata. Tipo, o único assunto que a gente tem é concurso, 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 e eles não entendem, né? Não tem a mesma visão que a gente. Então, as lives ajudavam bastante, o grupo, para a gente sempre ter aquela troca. E os simulados também, para mim, eu fazia todos que eu conseguia fazer, eu sempre pegava ali no domingo e fazia certinho. E foi o que me ajudou bastante também a ter um método para fazer a prova. Então eu já nem ficava tão ansiosa mais. Eu já tinha o método certinho. Eu chegava, levava um lanche não muito pesado, uma barrinha de cereal, às vezes um chocolate quando começava a baixar ali um pouco a energia, um Gatorade, uma água, e chegava no local antes, olhava se estava tudo certinho, mas entrava na sala faltando uns 10, 15 minutinhos, ia no banheiro já antes. Durante a prova, já tinha a ordem certinha das matérias que eu ia fazer, já tinha todas. No máximo, ia uma vez ao banheiro, não ficava bem tranquila. Aí fazia alguma matéria, já passava por gabarito. Então já tinha toda a técnica certinha. Os simulados me ajudaram bastante nessa parte, a conseguir me organizar quanto ao tempo. E também uma coisa que também me ajudou bastante, assim, que na verdade foi quanto à família. Foi que depois que eu comecei a estudar principalmente para o TJ, que eu aprendi as técnicas, eu comecei também a incentivar outras pessoas. Então, minha mãe trabalhava na área privada e ela sempre reclamava que trabalhava até tarde, não tinha fim de semana, não tinha feriado. Então, muito do que eu aprendi, eu comecei a passar para ela também. Ela começou a estudar para concurso e também foi aprovada no interior. No Do TJ? TJ? Não, no caso dela foi na prefeitura. Foi no concurso, porque eu falei para ela, quer sair da área privada? Vamos pegar um concurso mais simples e já vamos fazer. Aí depois foca no concurso melhor. Aí por enquanto ela está na prefeitura, mas também continua estudando para outros concursos. Mas não
Mas não trabalha mais no final de semana nem mais tarde. Não, tem abonada, tá feliz da vida. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, já que você está ajudando as pessoas, você acostumou muito, vai ter algumas pessoas te ouvindo nesse momento. E ela está ali naquele momento de querer entrar para estudar, para concurso, e algumas que talvez está querendo parar de estudar, está desmotivada e tal. O que você falaria para essa pessoa hoje que está disputando se vale a pena estudar para concurso público e por quê? E como que a vida muda depois, quando você é nomeada, como que a vida depois da nomeação? Com certeza vale muito a pena estudar para concurso, até como eu falei, porque ele é justo. Você colhe e depois você planta. Você não vai depender de ninguém, só de você mesmo. Então, por mais que seja às vezes cansativo, às vezes a gente pensa em desistir realmente, mas é foco no final. A gente tem que valorizar as conquistas diárias, então conseguir fazer um simulado, conseguir superar um conteúdo que eu tinha dificuldade, a gente tem que valorizar essas coisas pequenas também, porque é o que nos motiva, né? Que a gente consegue continuar nessa caminhada, mas com certeza vale muito a pena, porque depois que sai a nomeação é só alegria. A gente não tem preocupação mais, a gente sabe que já tem aquele cargo garantido e é um emprego muito bom. Eu posso falar que, assim, dos lugares que eu trabalhei, é o melhor. E é uma galera muito legal de trabalhar, é uma galera que te acolhe muito. Então, você já, depois de aprovado, já tem uma tranquilidade e consegue organizar a sua vida sem preocupação de ser mandado embora, de se o seu chefe não for com a sua cara, você vai ser demitido. A gente não tem mais nada disso. A gente, claro, tem que trabalhar, fazer a nossa função direitinho para que a gente foi contratado, mas é só alegria, é só curtir agora. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, tem alguma coisa que você acha que nós, porque tipo assim, a gente é um bate-papo bem sincero, sabe? Você acha que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, evoluir, tem alguma coisa que você não gostou muito? Me conta. Olha, agora de momento eu não me lembro de nada. Assim, eu participei dos aulões também, eu gostava bastante, gostava do simulado, gostava das lives. Assim, de momento não me vem. Eu também usei a plataforma de digitação, também me ajudou bastante. E eu me sentia muito acolhida, de verdade, assim. Agora, de momento, eu não me lembro de nada. É só parabenizar mesmo. Você chegou a conhecer o Ivan? Ter mentorias com o Ivan? Sim, tive também. O que é o Tive Ivan? as lives. Conta a sua experiência com o Ivan. Como que ele é como um tutor? Então, com o Ivan, eu já comecei a acompanhar um pouco menos, porque eu aplicava mais as técnicas. Mas eu gostava bastante também das lives, eu também achava ele muito comunicativo, também abria espaço para a galera interagir bastante. E eu gostava porque ele também seguia aquela linha do Matheus, né? As mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Então, ele também ajudava bastante. O que me ajudou bastante, principalmente, foi a me organizar na parte de ansiedade, de como ter ali uma semana antes da prova, o que fazer. Então, chegava perto da prova, eu começava a assistir algumas lives, às vezes, para respirar um pouco, não só ficar estudando, mas interagir um pouco, ter aquela troca. E esse contato para mim era muito bom. Era muito bom. Algumas dicas, orientações ajudaram bastante. Muito bom. Bom, Alex, é isso. Eu gostaria de agradecer muito esse bate-papo, né, que nós tivemos aqui. Te parabenizar pela conquista, porque realmente a gente tem que comemorar, temos que contar para todo mundo, incentivar outras pessoas, porque é muito bom, não é fácil, né? E te desejar todo o sucesso do mundo, tá? Que você realize todos os seus sonhos, que você consiga, né, aprovar em outros concursos maiores, né? Pelo que eu vi, não vai ficar no TJ, né? E todo sucesso do mundo para você, tá bom? Obrigada. Tudo de bom. Valeu, até mais. Tchau, tchau, viu?